Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente. A gente fez aquela pequena pausa por conta do tamanho do vídeo. A gente vai começar agora falando sobre o Straight Line do Jordan Belfort. Para mim, efetivamente, essa é a linha básica de todas as apresentações que eu faço. Todos os temas que a gente for ver nos próximos vídeos, tudo é baseado na estratégia que eu crio a partir dessa teoria, dessa estrutura. Então, o que eu preciso começar a passar para vocês? A primeira coisa é o que ele chama de certainty, ou a linha da certeza aqui em português para a gente. O que ele fala para a gente sempre nas apresentações dele? Não sei se alguém já viu, mas vamos lá. Sempre existe uma linha de satisfação, de certeza de que aquele cliente potencial quer comprar seu produto, e ela varia numa escala de 1 até 10. Perfeito? O que significa isso? Significa que eu preciso me balizar por essa linha para eu saber se esse é um cliente em potencial ou não. Basicamente é o seguinte: se eu, durante os primeiros minutos da conversa, eu já identifiquei que a minha empresa não é interessante, o meu produto não é interessante, ou que eu não consegui me portar de uma forma que eu consiga demonstrar interesse, ou causar interesse naquela pessoa pelo que eu tenho a dizer, eu já sei que ali, dentro dessa linha a chance a certeza de aquisição do meu produto é muito baixa. Então o que acontece aqui nesse caso? Eu já saio ou continuo na minha apresentação. A gente vai ver isso um pouco mais adiante quando eu estiver falando sobre a adaptação da comunicação em tempo real ali da apresentação, mas basicamente o que acontece? Nos primeiros momentos da conversa eu já consigo identificar se aquele cliente é um cliente que tem interesse em comprar o meu produto ou não. Porque se ele for um cliente que não tem interesse, eu não vou estender a minha apresentação, eu não vou falar tudo que eu tenho a dizer sobre o meu produto para ele, porque ele já demonstrou que ele não tem interesse em trocar o produto que ele tem atualmente. Ou se ele não tiver um produto, que ele não tem interesse em comprar um produto para resolver aquele problema que ele tenha, ou que ele não tenha, não sei. Então essa linha da certeza é a base de todo o trabalho, de todo o desenvolvimento da apresentação, ok? Esse conceito de descartar ou não esse cliente em potencial, ele vem do conceito que o Jordan fala sobre peneirar, que é o analisar, prospectar, entender se aquele cliente é um cliente potencial ou não. Por quê? Porque se não for um cliente potencial, eu não preciso perder tempo com ele. Então aqui quando a gente fala de peneirar, eu não estou dizendo sobre descartar o cliente ou não, falar se tem interesse ou não, se você não tiver interesse, tchau. Na verdade, existem 3 pontos aqui dentro. O primeiro ponto, então vamos dividir eles aqui o seguinte, ó. Ok? O primeiro ponto é aquele cara que no momento que você começar a demonstrar o teu sistema, falar sobre a tua empresa, teu sistema, sobre você, você já sabe que ele não tem interesse. Não tem interesse algum. Ou seja, dentro dessa linha de certeza, ele está muito mais próximo de 1. Ou seja, ele não tem interesse nenhum em comprar o teu produto ou substituir o produto que ele tem. Isso aqui não me interessa. Então o que eu faço aqui? Eu já descarto esse cliente. Ok? Eu já descarto, eu não dou continuidade na minha apresentação com ele. Significa que eu vou matar minha apresentação? Não. As pessoas separaram um dia do trabalho delas para ver minha apresentação. Eu simplesmente vou reduzir a quantidade de dados importantes ou quantidade de históricos de outros clientes ou a quantidade de casos de sucesso que eu vou apresentar. Eu simplesmente vou demonstrar o que o meu sistema faz, não faz, virar minhas costas e eu vou embora. Por quê? Porque para mim não vale a pena gastar tempo com esse cliente. Perfeito? Isso é algo que você tem que identificar logo no início. Ele até brinca, né? O Jordan ele até brinca que você tem ali 4 segundos para extrair essa informação, para descobrir se esse cliente está nessa linha ou se ele está em uma das próximas. Aqui no final eu tenho o cara que realmente ele quer trocar o sistema dele, ele quer o produto. Ok? Ele quer um produto, talvez o seu, talvez, ele sabe que ele quer trocar o que ele tem hoje, ele sabe que ele precisa de um produto do mesmo segmento que o seu, ele sabe que ele precisa comprar algo em cima do que você em cima da perspectiva de mercado daquele produto, ok? Esse é o cara que vai ser muito mais fácil de encantar. Esse cara que está aqui nessa linha, ele está muito mais próximo
do 10, ok? Ele está muito mais próximo da satisfação. Falta pouco para eu demonstrar o que eu tenho e fazer ele chegar o mais próximo de 10 possível, ok? E aqui o meio, isso para mim, tá, pessoal? Eu acho que devem ter interpretações diferentes quanto a essa linha de certeza, mas para mim é assim que funciona. Então, o que acontece? Quem que está nesse meio nebuloso aqui para mim? Esse meio nebuloso está o cliente, que ele fala assim, ok para você, ele diz para você, legal, já vi produtos assim, já conheço um produto que faz a mesma coisa. Esse tipo de cara, o vou ver e te falo, né? Vou ver e te aviso, aquele meme famoso na internet. Esse cara aqui do vou ver e te aviso, é o cara que eu tenho que trabalhar mais durante a minha apresentação, é o que eu tenho que demonstrar mais casos de sucesso. Ele é um cara que ele está em algum ponto aqui, por que eu chamo de nebuloso? Porque ele está em algum ponto aqui que eu não consigo identificar, ele está no meio dessa linha de certeza. Ele demonstra um certo interesse sobre aquilo, ele comprou a minha ideia inicial, só que ele ainda não comprou o produto. Ele não tem a certeza que é o meu produto que ele quer. E o meu trabalho durante a apresentação é justamente desenvolver essa comunicação, essa minha forma de apresentar a informação, de apresentar o sistema, de me portar, de demonstrar conhecimento. Eu preciso casar todas essas características para demonstrar que a minha empresa é a empresa que ele precisa, que eu sou o tipo de pessoa que ele precisa ter ali próximo do contato dele e que o meu produto é o produto que vai resolver os problemas dele, ok? Esse cara aqui é o que eu tenho que ter. Eu tenho uma apresentação muito mais demorada, eu tenho uma apresentação muito mais complexa, muito mais profunda sobre aspectos técnicos. Eu vou falar um pouquinho adiante sobre apresentações onde eu não uso slides, eu cheguei a fazer apresentações onde nem sistema eu abro, porque no começo eu já identifiquei a vontade ou não de comprar, de trocar um produto daquela prefeitura, daquelas pessoas que estão participando da apresentação. Então, nesse ponto, é onde essa linha de raciocínio vocês vão ver nas próximas apresentações que isso aqui é base para tudo. Essa linha de raciocínio do Jordan é a base para todo o meu desenvolvimento da apresentação. Todos os tópicos que a gente vai ver adiante, sobre adaptação da comunicação, sobre como montar a apresentação, tudo isso é baseado nessa linha aqui. Se eu já entendi que não tem interesse desse cliente aqui em trocar o produto dele, eu já descarto a minha apresentação. Eu não evoluo, eu não gasto pólvora, né? Eu não gasto fosfato com a tentativa de conduzir. Existe um paralelo que é feito no mundo aí para venda, por exemplo, de carros. Eu vou oferecer o carro para a pessoa, eu falo, eu tenho esse modelo aqui talvez te interesse e tal. Eu já identifico, não, esse modelo ou ele é caro, ou a pessoa não tem interesse em um carro daquele tipo e daquele modelo, ou ela está buscando algo totalmente diferente. Eu preciso identificar tudo isso no início de uma venda, para eu saber se vale a pena eu evoluir o meu contato ou não. Porque se eu tiver que evoluir essa apresentação para uma pessoa que está muito mais próxima da linha do 1, da linha de certeza, lá do 1 da linha de certeza, eu estou basicamente dando murro em ponta de faca. Não faz sentido, nem para mim, nem para o cliente, nem para a empresa. Está todo mundo perdendo tempo. Não é esse o objetivo. Meu objetivo é identificar quais são os clientes que estão entre essas duas situações, aqueles que eu identifico que eles têm esse tipo, o interesse de realmente trocar o produto, ou eles têm pelo menos o interesse de ver e ouvir o que eu tenho para falar ou o que eu tenho para apresentar. Perfeito? Com isso, eu sigo a linha de ser assertivo e ser rápido. Por quê? Porque logo no começo eu preciso utilizar algumas técnicas para entender se aquele cliente em potencial quer ou não substituir o sistema dele, perfeito? Se ele quer ou não o meu sistema como solução para o dia a dia dele. Então, de uma forma rápida e assertiva, eu tenho que alguns pontos que eu vou falar aqui adiante, né? Eu tenho que demonstrar qual é o meu produto, eu tenho que demonstrar confiança, eu tenho que demonstrar entusiasmo sobre aquilo que eu estou falando, eu tenho que me vender também como técnico, como especialista em cima daquele assunto, e eu tenho que conquistar a confiança daquela pessoa também para a minha corporação, para a minha empresa. Isso significa que se em algum momento no início da apresentação eu já identificar que falta algum desses pilares, entre realmente
a pessoa querer o produto ou ela confiar no nível de especialista que eu estou demonstrando ser no início da apresentação, ou se ela desconfiar da qualidade da empresa, da minha empresa, da companhia que eu estou apresentando, eu já descarto essa venda. Eu não faço a minha apresentação. Eu já cheguei a fazer apresentação de 20 minutos e eu cheguei a fazer apresentação de 8 horas. É uma discrepância muito grande. Por quê? Porque tudo vai desse início de conversa. Esses pequenos momentos de apresentação já são suficientes para eu demonstrar o que o meu produto tem, o que a minha empresa é, quem eu sou, e tentar identificar se isso é interessante ou não para aquele ouvinte, para aquele telespectador, para aquela pessoa que está me vendo, que está me ouvindo. Perfeito? Isso é ser rápido e ser assertivo. Na continuidade aqui, a teoria do Jordan, ele fala sobre 3 pilares principais, que é o produto, você como profissional e a empresa. Eu tenho que vender esses 3 itens em conjunto. Eu não posso apenas demonstrar que o meu produto é o melhor que o mercado pode oferecer se aquelas pessoas não confiaram em mim como especialista. É por isso que eu vejo que existem muitas empresas que pecam no momento de selecionar qual é a pessoa que vai demonstrar para o mercado o produto que ela oferece. Para a gente que trabalha com área de software, eu não sei como são outras áreas, eu só tenho experiência de prospecção na área de software, mas para a gente que é da área de software, quando você queima uma oportunidade, você não consegue uma segunda, é muito difícil. A partir do momento que eu não consegui passar que o meu produto é o mais interessante para aquele cliente, que eu não consegui demonstrar que eu sou o especialista, que aquele cara pode confiar, que aquela pessoa pode ligar e saber que ela vai perguntar algo e eu tenho condições de responder, eu não vou ficar enrolando ela para, vou ver isso, vou ver e te falo, eu vou procurar no mercado, eu vou ver com outro cliente. Não, eu tenho que ser realmente aquele especialista que ela confia em ligar e sabe que eu vou dar a solução ou responder contendo a qualquer momento o que a pessoa precisa. Lá na parte de apresentação, quando eu estiver falando sobre a conclusão da apresentação, que eu busco mais ou menos ali uma retrospectiva, eu vou falar muito isso, que é muito comum a gente que faz a venda de software, a gente ter uma continuidade daquele processo de venda que às vezes não é nem visível aos olhos dos nossos gestores. Acontece muito, por exemplo, de eu fazer uma apresentação e na sequência, pela forma como eu demonstrei bagagem e conhecimento sobre um assunto, as pessoas que assistiram pegam o meu contato e depois entram, mandam um e-mail ou ligam ou mandam um WhatsApp. Eles entram em contato para saber sobre um assunto específico. Vocês já viram uma situação A, uma situação B, e ali naquele momento eu não estou tentando fechar uma venda, eu estou simplesmente passando conhecimento, não tem nada a ver especificamente com o fechamento da venda, ok? Esses aspectos a gente vai tratar mais adiante, mas são muito importantes. Isso aqui foi o quê? Isso aqui foi a venda da minha personalidade, da minha pessoa para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas que estão me vendo. Elas precisam confiar em mim, ok? E a questão da empresa também é muito comum. Eu trabalho num segmento que ele é muito, muito, muito pequeno. Ele é grande de mercado, mas ele é pequeno na quantidade de empresas que fornecem software nesse segmento. São conhecidas as empresas dessa área hoje dentro do território brasileiro. Então, o que acontece? Uma vez que a imagem da minha empresa para aquele possível cliente já não foi vendida por outras pessoas ou por outras prefeituras de uma forma legal, eu sei que aquele cliente ali, aquele possível cliente já não vai ter interesse no meu produto. Quando ele ouvir, a empresa A, eu já ouvi falar dessa empresa, não sei, não é interessante, então eu já preciso identificar isso logo no início. Eu já preciso extrair essa informação, se a pessoa já ouviu falar, o que ela ouviu falar, e a partir desses balizadores eu evoluo a minha apresentação, ok? Então esses são os 3 pilares fundamentais da linha do Jordan, que eu preciso, num primeiro momento, já embutir na cabeça das pessoas, ok? Uma coisa que ele fala também, a todo momento, inclusive no filme do Lobo de Wall Street, é uma coisa que ele fala no filme, que todas as vendas são iguais. E aí, nesse caso, o que significa isso? Significa que depende de você criar essa straight line que ele chama, que é a linha de realmente lógica de apresentação. Isso aí é dependente de cada área, dependente de cada produto que você vende, se ele é tangível ou não, se ele é palpável ou não, se ele tem as características que o mercado precisa.
Então a gente que trabalha com software é muito comum, por exemplo, eu saio de apresentações e com base nos feedbacks que eu recolhi de uma apresentação, eu já sei o que eu preciso colocar no meu roadmap de produto, porque eu sei do que o mercado está precisando, ou seja, o que o mercado demanda, e eu não tenho, ou as empresas concorrentes não têm. E isso é muito importante, conhecer o seu concorrente, conhecer o produto que aquela prefeitura está utilizando. No caso de uma venda de outras áreas, qual é o carro que aquele cara tem, os defeitos que ele acha daquela marca, é mais ou menos isso para a nossa área também. Eu preciso conhecer qual é o software. Ele usa da empresa X, eu conheço o software da empresa X, eu sei quais são os pontos fortes e os pontos fracos dela. Eu sei onde aquele sistema é melhor que o meu ou não. Então, nesse momento aqui, que eu crio efetivamente a linha, o straight line aqui, eu tenho o início da venda e o fechamento dessa venda. Ou seja, eu preciso caminhar nessa linha de uma forma lógica, e sempre a mesma forma de venda, é aquele processo que você construiu para você em cima daquele produto. Em cima dessa linha de venda, eu preciso definir as regras que eu já falei anteriormente, sobre o produto, sobre mim, sobre a empresa. E aqui, nesse momento, como que eu construo essa estrutura de apresentação? Como que eu construo essa linha, esse processo de venda? Com base nessa venda da minha persona, nessa venda sobre eu que estou tentando... Eu não sou vendedor, tá, pessoal? Aqui existe também uma situação específica, eu não sei se é de todas as empresas de software do mercado, mas as empresas que eu já trabalhei, elas sempre têm o vendedor, e por conta da nossa área ser muito específica, os vendedores eles não detêm a bagagem de conhecimento suficiente para se vender como especialista de todas as áreas para todas as áreas que uma prefeitura tem. Imagine que uma prefeitura é um organismo complexo, ok? Eu tenho a saúde pública, eu tenho segurança, eu tenho educação, eu tenho administração pública, eu tenho controle tributário, eu tenho meu planejamento futuro. É muita informação, é muita coisa para os vendedores terem de prontidão. Então, o que acontece? A gente tem os técnicos, que somos nós, os analistas de negócios, os analistas do sistema, que vão fazer essa apresentação mais efetiva, técnica para o cliente. Qual que é a obrigação do vendedor que está ali me acompanhando? Acompanhar a minha apresentação e garantir que ele está extraindo dessa apresentação, daquela relação, do que está acontecendo ali entre mim e as pessoas que estão assistindo, se ele realmente está próximo, se ele pode chegar e falar aqui depois no final para o gestor da prefeitura: você quer meu software? Ok? Você quer meu produto? Não adianta, isso também é uma coisa que não adianta eu tentar falar para o vendedor, ele também tem que absorver isso durante a minha apresentação. Eu vou criar a minha linha de raciocínio, a minha linha de apresentação, o meu processo de venda desse produto, o meu processo de concepção na cabeça daquele possível cliente, de que ele quer esse produto, de que ele quer essas pessoas ao lado dele, de que ele quer ser cliente da minha empresa. Eu tento criar isso na cabeça das pessoas. E a base de tudo são esses 3 aspectos sobre mim, ok? Sobre quem eu sou. Eu tenho que ser aquela pessoa rápida, esperta. Eu preciso, no momento de uma dúvida da pessoa, durante a minha apresentação, aqui no meu fluxo, vão surgir dúvidas, eu não posso deixar que essas dúvidas, que essas críticas, que essas mudanças, que essas falas interruptivas da minha apresentação distorçam o meu fluxo, ok? Eu tenho que conduzir essa apresentação. Então eu tenho que ser rápido, tenho que ser esperto o suficiente para não deixar que uma pergunta que surgiu aqui no meio do caminho me conduza de volta a um passo anterior, para falar sobre algo num passo anterior. Eu preciso avançar nessa cadeia de apresentação, nesse processo de apresentação, e eu preciso demonstrar para o cliente que o que eu falei para ele é suficiente para ele compreender. Às vezes foi, não foi. Às vezes ele ficou com uma dúvida lá para trás, e aí na cabeça dele, o que eu preciso plantar na cabeça dele? Puta, ele falou tanto sobre esse assunto, ele me demonstrou de forma tão assertiva sobre isso, que eu tenho certeza que essa dúvida que eu tenho, esse problema que eu tenho, ele já vai resolver. É por isso que eu preciso conduzir essa apresentação. E como que eu consigo fazer isso daí? Eu tenho que demonstrar para ele, eu tenho que
fazer com que ele capture essas figuras sobre a minha personalidade durante a apresentação. Ele tem que entender que eu sou rápido, ele tem que entender que eu sou esperto, que eu domino aquele assunto, ou seja, eu sou especialista. Eu conheço sobre o produto, eu conheço sobre o processo dele, eu sei todas as dores que ele tem durante o dia a dia dele. Lá na parte de marketing, né, a gente tem aquela visão da persona, né, aquela figura. Então eu sei qual é o dia a dia desse usuário, quais são os problemas que ele enfrenta, o que aquele software que ele utiliza no dia a dia dele deixa ele mais, que ele opera, vai deixar ele mais desmotivado ou mais motivado. E com base nisso, com base em como eu me vendi, como eu demonstrei que eu sou especialista, ou meu entusiasmo sobre a ferramenta que eu estou tentando vender, ou sobre o meu controle dessa apresentação aqui de forma ágil, com base nisso eu conduzo a minha apresentação, ou seja, essa linha aqui é a linha que eu vou criar para o meu produto. A linha que eu tenho, eu não vou apresentar para vocês, porque ela é minha, ela funciona para o sistema que eu trabalho hoje. Ela tinha uma outra linha para o sistema que eu trabalhava anteriormente, para a empresa anterior. Se você atua na mesma área que eu, o teu sistema tem uma outra linha de venda. O que eu preciso durante essa condução é que o cliente entenda que o meu produto é o produto que realmente vai atender todas as necessidades dele, vai atender essas necessidades, vai resolver todos os problemas que ele tem com o software atual. Eu sou o especialista que ele confia, aquela pergunta que ele joga no ar, eu já capturo e eu já dou uma resposta rápida. Eu domino muito bem esse assunto, então eu consigo resolver. Eu domino tudo? Logicamente não. Mas aí é que está o interessante. Essas são as nuances da apresentação. No momento que eu fui interrompido aqui com uma pergunta, né, sobre algo que eu não domino, eu simplesmente faço um bypass nela. Eu divirjo a linha eu quebro a linha de raciocínio daquele ouvinte, daquela pessoa que está me assistindo, e eu conduzo ele para o passo seguinte, de uma forma com que ele sinta que eu resolvi o problema dele, que eu respondi a pergunta dele, mas no fim eu não respondi, no fundo eu não respondi. Porque pode ser um tópico que eu ainda não domino, um tópico que eu ainda não conheço do mercado, mas pela forma como eu conduzi isso com o cliente, ele já entendeu, ele absorveu aquele pouco conhecimento que eu tenho sobre a área, e ele já entendeu que por mais que eu não resolvi, não respondi diretamente aquela questão, aquele problema que ele jogou no ar, ele sabe que ele pode confiar que o meu sistema vai ser a solução para ele. Essas nuances da apresentação, é muito difícil eu passar para vocês como são essas técnicas, porque cada caso é um caso. Então eu estou vendendo um sistema específico ali, sei lá, para controle de ISS municipal. Quem não sabe, aí são os softwares de gestão de cobrança sobre serviços, né? É a responsabilidade da prefeitura cobrar imposto sobre serviço. Então nesse caso aqui, às vezes surgem algumas perguntas muito específicas. Então, como eu vou sair de cada situação, é muito específico de cada sistema, é muito específico de cada área, de cada processo, porque durante a apresentação eu vou abstraindo. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem claro, não está nem aqui no slide, mas é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Ó. Isso aqui é muito importante. A minha apresentação não é um monólogo, ok? Eu preciso de interação. Isso é muito importante. Eu preciso que o meu possível cliente interaja comigo. Eu preciso que ele entenda todos esses aspectos do meu produto, sobre mim, sobre a minha empresa. E eu preciso que ele crie uma interação, porque a interação dele é importante para eu saber a condução que eu vou dar para o meu processo. Se eu preciso que essa fase do processo aqui ela seja menor ou que ela seja mais longa. Se eu preciso, em algum momento, parar para explicar algo mais específico, eu capturo ali nas palavras ou nas dores que as pessoas vão me passando. Se tem um ponto durante a apresentação que eu preciso me alongar mais para demonstrar que eu efetivamente vou resolver o problema daquele cliente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o storytelling, né, adiante ali em alguns tópicos. E aqui é o seguinte, aqui eu preciso efetivamente demonstrar emoções, eu preciso
com o meu entusiasmo, com a minha bagagem, com a minha especialidade, da minha forma ágil, eu não posso ser desesperado na forma de falar, e também não posso ser também muito prolongado. Eu preciso demonstrar um certo de interesse, entonação. Esse tipo de técnica a gente vê muito na comunicação, que eu vou passar mais adiante para vocês, que é a comunicação inconsciente. Essa é a linha que ele comenta nesse processo, para que eu demonstre todos esses aspectos da minha personalidade para as pessoas que estão me assistindo de uma forma assertiva. Então, eu preciso, nesse momento, garantir que eu tenho total confiança daquelas pessoas, e durante esse processo, eu estou a todo momento medindo, em cada fase que eu estou apresentando aqui, eu estou a todo tempo medindo se essa apresentação ela está sendo bem conduzida, se eu estou conseguindo pontuar todos os tópicos que realmente fazem sentido para aquele cliente, porque é uma área muito ampla. Se eu chegar e jogar no ar todos os problemas que eu já vi em todos os clientes que eu já entrei, em todas as prefeituras que eu já entrei, fica uma coisa muito complexa. E às vezes eu estou falando sobre problemas que aquele cliente não tem, que aquele possível cliente não tem. Ou seja, eu estou prospectando errado. E eu não vou conseguir, nessas medições, saber se eu devo ou não continuar com base na minha linha de certeza. Eu posso ou não continuar aqui? Esse cliente está chegando mais próximo do 10 na linha de certeza, ou eu estou diminuindo essa certeza dele? Eu estou conseguindo trabalhar para evoluir ou não? Então isso é importante durante essa apresentação. Isso aqui é a base de tudo que eu vou falar adiante, isso aqui é a base de todo comportamento. Eu não vou falar aqui sobre como se portar, como se vestir. Aqui eu estou vestido de uma forma que é específica para esse canal, mas no momento que eu vou para um cliente prospectar, é totalmente diferente. A minha entonação de voz numa apresentação, a minha forma de manter contato visual de uma forma não agressiva, isso tudo são as técnicas que eu falei que a gente não vai abordar em profundidade aqui, mas a combinação dessas técnicas é o que a gente tem aqui, no fim, a comunicação inconsciente. São todos os conjuntos, todas as bagagens de técnicas de comunicação possíveis que te fazem conduzir o usuário a entender que você é o cara ágil, que vai resolver o problema dele de forma rápida, que você vai pensar a resposta no momento de uma dor que ele soltou no ar da apresentação e também de forma rápida. O teu entusiasmo sobre aquilo que você está vendendo tem que ser contagiante, tem que despertar naquela pessoa o interesse de continuar vendo tua apresentação. As minhas apresentações, geralmente, quanto mais elas se prolongam, mais interação tem entre mim e a pessoa que está vendo. E quando eu percebo que não tem essa interação, eu vejo que é o momento de eu encerrar a minha apresentação, eu vejo que aqui na minha linha de certeza eu estou muito mais próximo de um, ou seja, eu estou muito mais próximo de ouvir um não, então não faz sentido eu continuar. Às vezes, no momento, a pessoa foi vendo todos os pontos ali do sistema da empresa sobre mim, e aí em certo ponto ela vê algo que, puta, não, isso aqui para mim é totalmente essencial, e uma empresa sem isso, um software sem isso não faz sentido para mim, eu preciso capturar isso. Porque às vezes a minha apresentação se prolongou e ele gostou até certo momento, e a partir daquele momento houve um ponto de ruptura ali para ele, que sem aquilo um sistema é imprescindível, sem aquilo não vai ter chance de colocar o pé dentro da empresa dele ou da prefeitura. Então isso aqui é muito importante, esse conjunto de técnicas é muito importante. Eu não consigo resumir isso em 20 minutos, em 30 minutos de vídeo. É interessante que quem quiser conhecer mais, leia o livro dos Segredos do Lobo, ok? Ele é um livro, ele não é de leitura difícil, eu li ele em inglês, mas ele tem essa tradução aqui para português. Então vejam o livro, leiam o livro, né, na verdade, tentem extrair esses pilares aqui, essas regras, essas linhas de certeza, esse straight line, tenta identificar isso no livro, que vai realmente te fazer abrir os olhos para que você entenda que cada processo de venda, por mais que ele é diferente quanto às personas, quanto às necessidades de cada pessoa, o teu fluxo, essa linha de venda aqui, essa linha de capturar o cliente, de chegar mais próximo da certeza de fechamento dessa venda, ela é específica para cada cliente, mas ela é única para todo o seu produto, ok?
O que vai mudar aqui de uma apresentação para outra, pelo menos para mim, o que muda é a forma como eu conduzo. Mas os passos são sempre os mesmos. E a hora que eu chego em um passo e eu já consigo no início dele identificar que não faz sentido naquela apresentação eu me prolongar sobre ele, eu faço um overview, eu falo poucas palavras, eu demonstro poucas coisas, poucas telas de sistema, ou às vezes eu nem abro o sistema. Isso é muito específico, eu vou falar um pouquinho sobre a hora que a gente vai ver na parte de montagem da apresentação, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa linha de raciocínio, esse teu fluxo de processo é muito importante para o teu sistema, para a tua forma de vender o software. Existem vários aspectos aqui que eu não vou tratar também nesse vídeo. Por exemplo, tento vender o meu produto e eu capturo ali naquela apresentação que existem várias ferramentas ou várias funcionalidades que o sistema não tem e que o mercado está demandando em 1, 2, 3, 4 apresentações. Eu vejo que isso é essencial para o meu sistema, eu monto o meu roadmap de evolução do produto e eu vejo que a empresa realmente não está conseguindo produzir aquelas funcionalidades. Isso aí é um outro tópico, vai ser lá na frente quando eu for falar sobre roadmap, sobre priorização, sobre evolução, sobre entendimento do mercado. Eu vou ter alguns vídeos sobre isso no futuro e aí eu vou aprofundar mais nesse tema. Aqui especificamente eu quero deixar claro que é a minha forma de apresentar sistemas para as prefeituras. A tua forma, às vezes você vai vender ou fazer uma apresentação comercial para um software, para um ERP, para uma empresa, para uma indústria farmacêutica, para um chão de fábrica ou para um varejo. As suas técnicas são diferentes, seus comportamentos são diferentes, a forma como eu trato uma apresentação que tem um secretário acompanhando a apresentação é diferente da forma como eu conduzo a apresentação onde eu tenho apenas pessoas técnicas, a forma como eu faço uma apresentação em nível de executivos. Os executivos dentro de uma prefeitura são ali os níveis de direção para cima. A forma como eu conduzo isso é diferente da forma que eu conduzo com as pessoas técnicas, com os chefes de setor. Cada um tem uma estrutura específica de como eu abordo cada pessoa, mas a minha linha de venda, a minha linha de processo de apresentação é sempre a mesma. E é isso que eu vou demonstrar lá no último vídeo, quando eu demonstrar para vocês, quando eu passar para vocês como é a minha montagem de apresentação, quais são as ferramentas que eu uso para isso. Perfeito, pessoal? Eu sei, para quem conhece a estrutura dessa teoria, ficou muito resumido aqui, eu não vou conseguir abordar todos os temas específicos, mas eu acho que é uma linha básica de raciocínio, deu para capturar aqui alguns pontos, e quem tiver interesse de se aprofundar sobre isso, tem que ler o livro, tem que acompanhar aí o trabalho desse Jordan Belfort aqui, desse figuraça. Vejam as apresentações dele, tem muita palestra gratuita, muitos vídeos gratuitos aí no YouTube. Eu sei que no Brasil tem algumas empresas que já venderam um curso dele. Eu nunca fiz um curso dele, mas eu sei que algumas empresas já pegaram um curso dessa pessoa e fizeram ali um pacote onde tem algumas horas de aula dele. É muito interessante, vão atrás desse conteúdo aqui. É muito gratificante quando eu olho a forma como eu vendia, como eu me vendia como profissional, como eu fazia uma abordagem de pessoas do passado e o que eu faço hoje é muito diferente. Perfeito? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, pessoal, o que vocês estão achando até o momento? É uma linha interessante? É algo que vocês já ouviram falar sobre o Straight Line do Jordan? É algo que vocês já aplicaram no dia a dia? Você trabalha com software, já teve que realizar alguma apresentação comercial, seguiu alguma linha ou tem alguma linha de trabalho que você costuma seguir no dia a dia? Deixa aí nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com os colegas e a gente se vê no próximo vídeo.